tempo do António Júlio, nós tínhamos essa preocupação, era experimentar coisas. Nós trabalhámos em cimento, o António Júlio trabalhou em pedra, várias pedras. Depois teve outra inovação, que agora é banal, mas na altura era colocar ferro, aço, inox, etc. em pedra, a pedra e o ferro, aço, inox, ferro. Quer dizer, portanto, depois teve outra inovação, que como nós tínhamos a disciplina dos plásticos na faculdade, que era direcionada à escultura, ele idealizou a ideia de fazer desenho com areia em poliéster. Sim. Quer dizer, nós fazíamos o poliéster na escultura e ele dizia, mas se consegue fazer escultura com poliéster, porque é que eu não faço, não meto no desenho, na pintura, no desenho? Estás a perceber? E esta dinâmica, às vezes saía uma cagada do caneco, às vezes era uma cagada de dizer, daqui isto fora, cheira mal, mas era nessa cagada que outras vezes a malta guardava aquilo lá para um canto. Passado uma semana íamos lá com outros olhos e disse, realmente, olha, se a gente, olha, mas aquilo ficou coisa e tal, está seco e tal, se a gente agarrasse naquilo e tal. Portanto, estás a ver, isto era a dinâmica que não havia antes do 25 de Abril. Nos anos do 25 de Abril, o professor António Duarte dizia assim, olha, quero que você faça ali o tal. E a gente tinha que fazer aquilo lá. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr, quer dizer, não quer dizer que nós não ficássemos a aprender como é que se passava uma peça, como é que se ampliava uma peça, etc. Mas tudo isto era importante. Além da tecnologia que eles nos deram, a própria pessoa começou a ter uma dinâmica própria de procura, de ter outros materiais, da própria escultura ser feita de outros materiais. E depois a gente não dominava os... Eu lembro-me, por exemplo, que a cadeira dos plásticos, o próprio professor que ia dar plásticos tinha uma noção, mas não percebia nada, porque o professor sabia era dos plásticos para a construção civil. Claro. E a malta diz assim, professor, mas onde é que se vende essa coisa? A gente vai comprar, a malta lá dos arquitetos e não sei o quê, vão lá à volta que é ali em Santos. E se a gente fosse lá falar com os engenheiros? E a gente ia lá falar com os engenheiros, amigo, olha, era para perder um bocado de tempo, mas a gente estamos interessados, somos das belas artes, estamos interessados em ir aprender um pouco. Se havia possibilidades de vocês nos ensinarem como é que a gente podia fazer isto para, por exemplo, fazer um relevo para uma igreja, ou fazer um relevo para em vez de ser em bronze, que é muito caro, fazíamos em poliéster. E o que é que se punha no poliéster para que parecesse bronze, ali mais e tal. Portanto, e era com os engenheiros, era um intercâmbio entre os engenheiros que nos ensinavam alguma coisa que eles sabiam, com mais alguma coisa que a gente fosse aprendendo através da nossa prática com o professor, havia esta dinâmica. E esta dinâmica é que eu e o António Júlio tivemos na faculdade, não, na Escola de Belas Artes. Na Escola de Belas Artes. Significa que, apesar de tudo, o 25 de Abril veio depois, mexer com vocês. Exatamente, o 25 de Abril, para além de mexer com nós como artistas, como alunos, etc., mexeu que era assim, eu vou dar este exemplo, havia ali 3 ou 4 tascas, a malta praticamente não tinha dinheiro, claro. Chegávamos ali às 11 horas, começava a dar a fominha e dizia, António, quanto dinheiro é que tens? Tenho 25 tostões, eu tenho 5 paus, quanto é que tem? Dá para um frango, dá, então vamos ao frango, toma lá, comíamos um frango todos à pala de 25 tostões de um, mais uma caneca de vinho e não sei o quê, que hoje já não se faz isso. Estás a ver? E era esta solidariedade e havia uma certa, quer dizer, se tu tivesses lá os 5 escudos, tu davas os 5 escudos. Mesmo que fosses a pé para casa, mas havia aquele convívio entre a malta, percebeste, que era fundamental. E às 2x3 estavam lá os professores também a almoçar com a gente. E às tantas era uma aprendizagem mútua, exatamente, uma tasca como homens. Claro. Como homens, não como artistas, como homens, e depois é nestas tascas, nestes almoços, em arte, uma pessoa sozinha não faz nada. Não faz nada no sentido de por exemplo, o António Júlio, muita gente pergunta assim, então mas porquê é que o António Júlio não fez
não fez mais de escultura, não é mais conhecido pela, não é, é mais conhecido pela liberdade dele como pessoa, como a fraternidade dele, a ajuda que ele deu aos outros, do que propriamente como artista. Isto é verdade, porquê? Porque naquela altura o individualismo o dólar ainda não domina a malta. Há uma vez eu ia pedir ao meu professor, eu ficava contentíssimo, era do professor me convidar para ir lá ao ateliê dele trabalhar. Agora é ao contrário, convidas um aluno para trabalhar contigo e dizes, ó professor, quanto é que paga a hora? Sim, sim. Incrível. Estás a ver, esta mentalidade era a mentalidade que hoje em dia existe, que não existia na altura do António Júlio. Estás a ver? E o António Foi isso Júlio... também que lhe permitiu ter a liberdade intelectual de experimentar. Exatamente. E o mais importante, na minha opinião, do António Júlio foi que, para além de todo o trabalho que fez na Faculdade de Belas Artes, foi todo o trabalho que tu tens aqui neste papelinho, Sim. que é, Relata a história que é muito que é eu ir à biblioteca de Sesimbra, da Câmara Municipal de Sesimbra, está lá um senhor que é autodidata, que é casado com uma cabeleireira onde a minha mulher vai, e a mulher disse, deixa estar como eu vou e mais o meu marido, vamos lá ver a exposição do seu marido. E cheguei lá, vi 3 peças fabulosas, mal amanhadas, mal colocadas, encostadas à parede, mas pronto, não interessa, estavam lá. E depois eu ponho-me a ler um folhetozinho, não sei quantos, onde diz assim, Artur Rafael Fonseca, que é o autor, o artista de lá, dá os primeiros passos no mundo da escultura pela mão do seu professor de artes, o escultor António Júlio. Isto quase que me vem as lágrimas aos olhos. Se calhar é mais importante, eu acredito perfeitamente que era mais importante para o António Júlio este bocadinho de papel do que ele ter um monumento ali na Praça do Comércio. Estás a perceber? Para a mentalidade dele, eu conheci-o bem. As esculturas do António Júlio têm para mim um significado bastante elevado em relação à escultura, porque apesar de a sua... Porque há esculturas pequenas que têm muito grande monumentalidade. Há esculturas muito grandes, que aquilo às vezes não tem muita monumentalidade. Não é por ser grande que as esculturas são boas, E ele teve essa curiosidade de apanhar materiais novos, de ir à procura de vários tipos de pedra, desde a mais mole à mais dura, experimentar, porque cada pedra que se trabalha, com cada dureza, cada vez nós temos que ir à procura do utensílio que nós usamos nessa pedra, porque o trabalhar granito é uma coisa, com um utensílio que tem que estar sempre a afiar. O trabalhar calcário já é outro material mais fácil, menos duro. Portanto, ele trabalhou, para além disso tudo, trabalhou com ferro, trabalhou com vários tipos de ferro. A junção da pedra com o ferro também não é qualquer coisa, é extremamente difícil de tu teres coisas com brilho, que é o caso do aço inox, não é? Quer dizer, e coisas até, ele jogou com o brilho e com o baço da pedra. Portanto, tirou partido também dessa tecnologia que muita gente, naquela altura, porque nós estamos a falar ainda da Escola de Belas Artes, nós estamos a falar de hoje em dia, já é muito natural trabalharmos com esses materiais. Naquela altura era inovador. E quando as pessoas são inovadoras, as câmaras, os organismos que podem colaborar com o artista têm medo, é o medo, dizem, mas este gajo, isto pode não resultar, isto as pessoas até acham ridículo, então agora um bocado de uma pedra, com um bocado
de um ferro. Estás a ver, é o medo, se fosse uma coisa mais figurativa, com mais, se calhar era mais apelativo as câmaras comprarem e ele ser mais conhecido. Ser mais conhecido até por ter mais trabalho nas câmaras. Ao passo que o trabalho de experimentalismo dele não deu tanta visão às entidades promotoras de arte, porque há sempre aquela sempre dúvida: será que isto vai resultar? Será que isto daqui a 10 anos achem que isto é uma marracha, um experimentalismo? E afinal erraram, porque hoje em dia tu fazes uma coisa académica, as pessoas já não ligam. Hoje em dia as pessoas ligam já àquilo que o António Júlio fez lá em 1900 e logo a seguir ao 25 de Abril, em 75, 70, 80. Estás a ver? Isso é, na minha opinião, ele abriu caminhos, abriu diretrizes na escultura, com o poliéster, no desenho, em várias áreas ele abriu. Agora, é evidente, uma coisa é a pessoa abrir, outra coisa é a pessoa, estou convencido que se ele ainda hoje fosse vivo, a estrutura dele interna, o conceito dele, o que os outros pensariam dele era diferente do que ele morreu muito prematuramente e não deu aço para que o trabalho dele fosse. Depois também tinha outra coisa, eu tenho de dizer isto porque, pronto, a malta de esquerda, naquela altura, era um bocado mal vista. Quer dizer, houve ali umas alturas em que houve ali uma grande polémica entre direita e esquerda e direita e não sei quantos, e a malta também muitas vezes de esquerda não ficávamos todos na retaguarda, no sentido de trabalhar quase na clandestinidade, no ir fazer um mural, no ir fazer, olha, nas escolas, etc., do que propriamente as próprias câmaras e trabalhar para as câmaras, porque depois começavam logo a ser mal vistos. Então, aquele foi convidado porque era de esquerda, é porque a câmara é de esquerda, se a câmara fosse de direita é porque não... Estás a ver, há todo este problema social que faz com que as pessoas... porque as pessoas hoje em dia estão a raciocinar já após 25 de Abril, já com as coisas todas, a situação está o que está, não é? Mas no tempo do António Júlio, não era assim. Quer dizer, era o ir para a frente, às vezes no escuro, às vezes era cada salto mortal que a gente dava e olhávamos para trás e anda bronca, mas vamos a outro. Estás a ver? Nunca virávamos as costas ao experimentalismo, nem à nossa doideira, à nossa paixão. No fundo éramos pessoas apaixonadas. E hoje em dia as coisas vão-se desapaixonando, as pessoas vão-se desapaixonando e realmente, pronto, olha, não sei o que isto vai dar, eu tenho sempre fé que esta coisa vá para a frente mas há muitos dias que eu desisto, que eu quase que desisto de fazer coisas porque realmente, depois no outro dia sou capaz de pensar ao contrário e andamos assim mas não é uma coisa em pleno, não é uma doideira em plena como havia logo a seguir ao 25 de Abril, estás a ver, que a gente queria fazer coisas, queríamos inovar, estás a ver, é isso que eu sinto e fico triste e fico angustiado e não só angustiado, mas também até quase dá vontade de chorar. Às vezes há alturas que me dá vontade de chorar porque realmente, pronto, acho que já não vou muito para além daquilo que eu sonhava, estás a ver, e o cortar o sonho das pessoas muitas vezes
a pessoa chora, chora por dentro, às vezes não é preciso ter lágrimas para estar a chorar, estás a ver?